Vamos ouvir o pastor Jefferson Campos, ele que é deputado federal e é primeiro vice-nacional da Igreja Quadrangular do Brasil. Todos os meus irmãos e irmãs em Cristo, aqueles que nos acompanham pela televisão, a paz do Senhor. Embora estejamos numa sessão solene, numa Câmara Municipal, mas nesta noite, pela presença dos servos e servas de Deus neste lugar, aqui se torna a casa de Deus. Porque a palavra do Senhor diz, onde 2 ou 3 pessoas estiverem reunidas no seu nome, Ele está no meio delas. E nós não estamos aqui simplesmente para honrar homens. É claro que a Bíblia diz, a quem merece honra, dê honra. Né? Viemos homenageá-los. Mas eu tenho certeza que se aqui estivessem, pastor Joatão e pastor Samuel diriam, toda a honra e toda a glória seja dada ao nosso Deus. Aquele que merece toda a honra e toda a glória. Então eu quero iniciar cumprimentando meu amigo, vereador, Saulo da Afroartes, foi meu aluno na escola dominical na Vila Helena, né? E hoje Deus permite, Saulo, que você esteja sentado aqui, e se você aqui está, prestando uma homenagem tão linda a 2 servos de Deus, é porque o Senhor lhe colocou, porque a Bíblia diz que toda autoridade constituída vem de Deus, quem escolhe é o povo, mas quem constitui a autoridade é Deus. Se você está sentado nesta cadeira, homenageando os servos de Deus, foi o Senhor quem lhe permitiu estar aqui. Então, parabéns pela sua iniciativa, e em seu nome eu cumprimento o presidente da Casa, vereador Martinez, e todos os parlamentares que compõem esta digna Casa de Lei, da qual eu já tive a honra de pertencer por 2 mandatos, e por aqui passei e guardo muitas saudades desta casa. Quero cumprimentar a todo o ministério, a todos os irmãos que aqui estão, em nome do nosso decano, pastor Joaquim, né? Seu nome, quero cumprimentar a todos os irmãos, irmãs, em nome do meu amigo particular, de muitos anos, pastor Arlindo, quero cumprimentar a todos os pastores, a todas as pastoras, Assembleia de Deus nomeia pastora, né? Todas as pastoras, quero cumprimentar meu amigo, prazer muito grande vê-lo aqui, né? De tantas caminhadas, de tantas lutas juntas, e ver que o tempo só fez você se firmar na fé, e hoje o Senhor te colocou numa posição de honra dentro do teu ministério, pela fé que você tem expressado nele, pela fidelidade de muitos anos que você tem demonstrado, assim como os demais que aqui estão também, que eu posso citar, porque conheço esta igreja de há muito tempo. Ainda menino, frequentávamos ali a porta da igreja, frequentávamos a igreja. Quantas vezes não fomos abençoados ali na Assembleia de Deus Madureira, ali na Comendador Éter e outros lugares também que esta igreja tem para glorificar ao nome do Senhor. Saudar aqui, em nome dos homenageados, em nome do pastor Eliezer, filho do nosso saudoso pastor Adrião, que compartilha o ministério com meu pai, pastor Zarias, lá na Vila Helena. Meu pai é pastor há 45 anos e tem a honra de ser vizinho de ministério lá na Quadrangular da Belo Horizonte. Então, pastor Eliezer, em seu nome, saudar aqui pastor Joatão, e em nome da pastora Karen, né, representando aqui o pastor Samuel Ferreira, saudar os homenageados desta noite. E louvar a Deus pela vida da Karen, né, que louvou a Deus aqui com 2 hinos tão lindos. Que bom quando os filhos já estão na casa do Senhor. Meus queridos, talvez alguém diz, mas o que o pastor Jefferson, da Quadrangular, né, vice-presidente nacional da Quadrangular, está fazendo aqui? Em primeiro lugar, estou aqui porque fui convidado, né? Recebi o convite, e com muita honra, quando recebi o convite, a minha agenda é uma agenda muito cheia. Só para os irmãos terem uma ideia, eu estava, há 2 semanas atrás, eu estava na Rússia, né, representando o parlamento brasileiro. Da Rússia fui à França, nos reunimos com pastores, tanto na Rússia quanto na França. Esta semana agora, além de Brasília, eu estive pregando no Maranhão, estive pregando em Foz do Iguaçu. Domingo fui cuidar da minha igreja, que sou pastor da mesma igreja há 25 anos, no Parque São Bento. Fui para lá há 25 anos, cuidar de 3 pessoas, e hoje Deus nos deu lá uma igreja muito abençoada. Domingo eu estava lá na minha igreja, domingo passado fiz o batismo, e hoje o dia todo andamos aqui nos hospitais mentais da cidade, há uma comissão de deputados federais. Eu estava aqui
40 minutos antes desta sessão se iniciar, nós estávamos aqui numa audiência pública, debatendo a saúde mental em Sorocaba. Fui para casa, tomei um banho e voltei, né? Eu fiz questão de estar aqui, né? Conheço essa igreja, conheço o pastor Samuel Ferreira, fui deputado junto com o pastor Manuel Ferreira, né? Foi parlamentar junto comigo no ano de 2002, lá em Brasília. Então, é uma igreja com quem temos laços de amizade, uma igreja que sempre nos abriu a porta, que eu aprendi muito com esta igreja, e hoje estou, pela misericórdia de Deus, exercendo o meu ministério lá no Parque São Bento, né? Naquele que já foi, quando eu fui para lá há 25 anos, alguém disse, você está indo para o último bairro da cidade. Eu disse, não, eu estou indo para o primeiro bairro da cidade, né? Porque onde está o seu coração, ali está o seu tesouro, né? E homenagear hoje, não poderia deixar de homenagear o pastor Joatão e também o pastor Samuel, esses dois servos de Deus que eu conheço o trabalho. Pastor Joatão, embora aproximadamente 2 anos aqui, né, pastora? Mas já está marcando a história dessa cidade. Assembleia de Deus, né, respeitando todos os grandes líderes que vocês tiveram, que já passaram por aqui, que foram homens de Deus, que semearam a palavra genuína, e pastor Joatão pegou essa bandeira, sem desrespeitar os pioneiros, mas olhando para o futuro, tem levado e conduzido esta igreja ao lugar que ela está alcançando e ela está conquistando nessa cidade. Joatão é um sobrevivente, né? Se formos na Bíblia, no livro de Juízes, capítulo 9, nós vamos ver Joatão, ou Jorão, né? Na sua célebre parábola, onde ele sobrevive ao massacre, os seus 70 irmãos são mortos, ele escapa, e ele vai ao cume do monte e profere uma parábola, né? E antes dele ser rei, ele vai e fala sobre escolha. E ele diz que as árvores do bosque saíram para escolher um rei, um governante. E foram a melhor árvore do bosque, foram a oliveira, depois a figueira, depois a videira. Foram em todas as boas árvores. Todas as boas árvores não quiseram governar, né? Estamos numa casa de leis, vereador Saulo. E esta parábola tem tudo a ver com política, né? Tudo a ver. Porque Deus procura árvores boas para governar. Deus procura árvores frondosas. Deus procura árvores que deem frutos. O próprio Jesus procurou frutos em algumas árvores na sua passagem pela terra, mas todas as boas árvores disseram, eu vou deixar o meu mosto, a minha beleza, a minha formosura para ser político, para governar, e sem opção, porque as árvores boas se esconderam, eles vão ao espinheiro, a pior árvore que existe. E as árvores do bosque se reúnem e vão até o espinheiro. E diz, espinheiro, governa sobre nós. E o espinheiro prontamente diz, eu governarei sobre vocês. Mas se vocês não se submeterem a mim, fogo sairá do espinheiro e os consumirá. Primeiro o espinheiro diz, venham e abriguem-se debaixo da minha sombra. Como se pé de espinho tivesse sombra. Espinho é maldição. Espinho está lá no livro de Gênesis. Quando o homem peca, quando a mulher peca, Deus dá maldições. Homem vai comer do suor do teu rosto. Mulher vai ter parto com dores. Terra, você produzirá espinho. Espinho é maldição, consequência do pecado. E quando os homens bons não governam, os espinheiros estão aí para governar. E quando um espinheiro é eleito, nós nos submetemos a ele, porque toda autoridade vem de Deus. Se o povo lhe constitui, Deus dará autoridade para governar sobre nós. Estou vindo da Rússia, onde em 1917 Lenin assassinou o último czar, Nicolau II, e assumiu e implantou o comunismo. E Lenin disse em 1917, eu vou matar a religião nesse país. Eu vou matar Deus neste país. Lenin está lá até hoje embalsamado, num caixão, é visitado por milhares de pessoas. Matou pastores, queimou igrejas, perseguiu servos e servas de Deus. Mas ele não conseguiu matar Deus. E ele morreu. O comunismo morreu. A União Soviética morreu. Mas Jesus continua vivo lá na União Soviética. Lá na Rússia, Jesus continua vivo e o Evangelho continua sendo pregado.
Quando um espinheiro governa, meus queridos, é muito terrível. Por isso que nós não podemos nos omitir. Eu sei que esta igreja não tem se omitido de escolher árvores boas. Já houve um tempo que nós demos muita coisa para o diabo, né? Tudo era do diabo, né? Isso era do diabo, aquilo era do diabo, a música era do diabo, tudo era do diabo. E alguns até diziam que a política era do diabo. E enquanto íamos dando para ele, ele ia tomando posse, né? Mas graças a Deus hoje nós estamos revertendo. E eu louvo a Deus porque a Assembleia de Deus mandou o que tinha de melhor para o Congresso, mandou o seu presidente, né, que foi lá, companheiro, nos honrou, né, nos abençoou com um mandato de deputado federal. Depois ele disse, eu vou continuar cuidando da igreja, mas esteve lá, honrou, e eu sei que esta igreja tem feito tudo para que árvores boas cheguem no Congresso. Então eu estou aqui hoje, não vou me prolongar mais, porque pastor quando pega microfone é terrível, né, irmãos? Não vou me prolongar, mas só para dizer, isso está na origem do nome de Joatão, não é, pastora Cara? De Jorão, de Joatão, um sobrevivente, que depois sucede o rei Azarias, que por acaso é o nome do meu pai, né? Azarias. Então eu quero louvar a Deus pela vida de vocês. Talvez não possa ficar até o final dessa cerimônia, mas eu sei que ela está sendo gravada em vídeo. Eu sei que o meu amigo pastor Samuel Ferreira, que sempre está lá no Congresso, sempre está lá nos abençoando, os parlamentares evangélicos, irmão, hoje já somos 70 parlamentares evangélicos. E toda quarta-feira, se você for no Congresso, nós temos culto lá, e os parlamentares estão lá. E uma vez por mês nós temos vigília lá no Congresso, e nós participamos de vigília. Você que às vezes só vê a política como algo que, meu Deus, é isso e aquilo, saiba que há árvores boas, pagando um preço muito grande para representar esta igreja. E temos conquistado, temos grandes conquistas para o Brasil. Não estamos permitindo que a família brasileira se degrade. Recentemente, a nossa presidente, através do Ministério da Saúde, não ela, mas alguém, né, criou um kit para ensinar as crianças sobre o homossexualismo nas escolas, né, práticas homossexuais, sobre o pretexto de combate à homofobia, né? Nós fomos até ela e dissemos, olha, queremos continuar tendo a liberdade de educar os nossos filhos, de acordo com a palavra de Deus. E a presidente, isso é notório, não estou dizendo nenhum segredo, a presidente mandou que retirasse. Olha, em respeito aos evangélicos, nós não vamos ensinar na escola. Deixe que os pais ensinem, deixe que os pastores falem dentro da palavra de Deus. Está lá o PL 122, que quer criminalizar a opinião daqueles que são contra algumas práticas realizadas no Brasil. Nós mudamos diversas leis, há projetos de leis, irmãos, no Congresso, que quer proibir emissoras de rádio e televisão de vender horários para que a gente pregue o Evangelho. Enquanto éramos um povinho que ninguém olhava para nós não incomodávamos. Foi igual o povo de Israel quando chegou no Egito, era pequeno, insignificante e morava na terra de Gósen. Mas quando o povo começa a crescer, o faraó diz, vão matar as criancinhas. Corta a cabeça dos meninos, porque esse povo está crescendo demais. Tem faraó nesse país, olhando para nós, dizendo, esse povo está crescendo demais. Vamos cortar a cabeça deles. Vamos fazer leis para prejudicar. Vamos fazer leis para eles não pregar o Evangelho. Vamos fazer leis para não ir para a televisão e para o rádio. Vamos fazer lei para não abrir mais igreja. Vamos fazer leis para fechar a igreja. Ontem pegou fogo num museu lá em São Paulo, no Memorial da América Latina. Aí foram descobrir que faz 20 anos que o alvará daquele museu está vencido. Bares abrem as portas e muitas vezes ninguém vai fiscalizar. Mas as igrejas estão lá. A minha igreja está lá recebendo notificação de corpo de bombeiro, porque tem que ter extintor. O único fogo que cai na nossa igreja é do Espírito Santo, né? Mas então, tem que ter bombeiro. Tem que ter extintor. Vamos cumprir a lei. Eu estou adaptando, pastor Arlindo, eu estou adaptando a minha igreja. Mesmo que o único fogo que cai lá seja do Espírito Santo, e na de vocês também, né, irmãos? Mas, por que isso? Porque estão vendo que o nosso povo está crescendo. O IBGE já disse que somos quase 30%. E o mesmo IBGE diz que daqui 25 anos nós seremos mais de 50%, glorificando o nome do Senhor Jesus nesta nação. E não demorará o dia que nós não só teremos representantes aqui na Câmara Municipal, Estadual, Federal, nós teremos um homem ou uma mulher de Deus governando essa nação, e nós poderemos dizer que o Brasil é do Senhor Jesus, e que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor.
Que Deus abençoe. Me perdoe se falei demais, né? Me perdoe se daqui a pouco também tiver que me retirar, mas eu não podia deixar de vir aqui, prestar a minha homenagem a esses dois homens de Deus. E quando eles assistirem o vídeo, saibam que estou falando de coração, em nome da nossa igreja quadrangular, uma igreja irmã. Que Deus abençoe a todos vocês e continuem pregando o Evangelho, porque Sorocaba também é do Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe. Muito obrigado, irmãos.